Ela é professora emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e doutora em enfermagem. O destaque de hoje é com a doutora Vilma de Carvalho. Seja bem-vinda ao nosso programa, doutora Vilma. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Doutora Vilma, no processo histórico da enfermagem, os sacerdotes ocupavam funções de médicos e enfermeiros. Para começar, fala um pouco sobre essa evolução da assistência à saúde. Essa fase de evolução da assistência à saúde é muito ligada a uma fase bem anterior da enfermagem. Está se constituindo como antecedentes históricos da profissão de enfermagem no mundo. É uma fase considerada pré-profissional na enfermagem. Então, eles ocupavam esse cargo, mas eles realmente não... É só para ajudar. O fato é que a enfermagem ela tem raízes primitivas, bem antigas, porque surgiu na arte de cuidar das pessoas no ambiente familiar. Do ambiente familiar, as atividades foram se tornando laicas, públicas, e situadas também no plano da atividade religiosa. Na época do início da institucionalização da atividade religiosa em plano de sacerdócio, os sacerdotes cuidavam das pessoas enfermas, por necessidade de atividade religiosa ou por missão. Mas esta fase não é considerada uma fase de enfermagem, nem uma fase da prática da enfermagem. É considerada uma atividade de cuidar de pessoas com desequilíbrios do estado de saúde e que, coincidentemente, caiu na atividade missionária dos sacerdotes. Na história da enfermagem, isto é considerado uma fase pré-profissional. E quando foi que iniciou essa fase realmente profissional? A fase profissional da enfermagem é considerada, na história da enfermagem, pelas enfermeiras, é da era vitoriana, é da racionalidade moderna e coincide com a proposta de enfermagem moderna de Florence Nightingale, que pode ser demarcada na Guerra da Crimeia como demonstração de capacidade de cuidar de enfermos e com a fundação da Escola de Treinamento de Enfermeiras, adjunta, aliada, anexa ao Hospital São Thomas, e que já é uma oportunidade que a sociedade inglesa assegurou a esta senhora Florence Nightingale para ela criar um local educacional para a preparação de enfermeiras segundo os seus objetivos educacionais e práticos, de prática científica. Então esta é a hora, o marco de início da enfermagem como profissão no mundo. É posterior à época das diaconisas e dos sacerdotes. E em que momento a enfermagem deixou de ser empírica para ser científica? Nesta época, com a criação da Escola de Treinamento de Enfermeiras do Hospital São Thomas, que data de 1860. Depois da Guerra da Crimeia, que foi o evento mundial, naquela época considerado mundial, onde Florence Nightingale demonstrou que prestar cuidados de enfermagem ou cuidar de enfermos, de pessoas que necessitavam de enfermagem, coincidia com propósitos
que constituiu um verdadeiro sistema paradigmático de enfermagem moderna. E hoje a enfermagem, ela não é somente arte, né? Ela é uma ciência baseada em princípios. E que princípios são esses? São os princípios nightingalianos, em termos gerais, porque existem princípios, os princípios nightingalianos ou de Florence Nightingale são princípios básicos de enfermagem, mas, portanto, princípios de uma prática de enfermagem científica. Então, são princípios que têm a ver com uma ecologia ou um ambientalismo, que tem a ver com luz, com promoção de um ambiente seguro, onde não se encontre muitos ruídos, onde se disponha de ventilação sem corrente de ar. Ou seja, um ambiente arejado. Arejado, ventilado, limpo, né? Limpo e iluminado, de forma a proporcionar conforto. E no Brasil, como foi esse processo da educação? Como se desenvolveu? Bom, essa enfermagem moderna, ela tendo surgido em 1860, ela se desenvolveu durante uns 30 anos, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, na própria Inglaterra, segundo as proposições da senhora Florence Nightingale. No final do século XIX, as mulheres estavam se movimentando no mundo em busca de justificar melhor a posição da mulher na sociedade. E as enfermeiras das primeiras gerações da senhora Nightingale se encontraram com umas enfermeiras americanas e líderes do movimento de mulheres numa feira mundial em Buffalo, nos Estados Unidos. E ali elas assentaram uma forma de assegurar a expansão do modelo de formação das enfermeiras, ou seja, do modelo de ensinar e praticar enfermagem segundo esses princípios do sistema ou paradigma de enfermagem moderna, que é de toda forma de Florence Nightingale. Então essas pessoas, algumas enfermeiras das primeiras gerações nightingalianas, algumas enfermeiras que já tinham uma posição nos Estados Unidos, mas que eram formadas quase sempre em ambiente hospitalar e sem um sistema paradigmático. Paradigmático quer dizer com paradigmas, com princípios, com regras, com normas, com disposições. É isso que significa um sistema paradigmático. E a liderança das mulheres que estavam já desenvolvendo o movimento feminista no mundo e que queriam uma posição justa onde a mulher pudesse trabalhar. E elas encontraram que a enfermagem podia ser uma boa ocasião para justificar uma posição de trabalho para a mulher na sociedade. Então elas se encontraram nessa feira mundial, 1893, mais ou menos, e aí elas decidiram 3 coisas. Primeiro, acatar ou respeitar ou considerar devidamente o sistema Nightingale, que tinha, além de tudo, além dos princípios, tinha um aspecto vocacional que era levado, era de certa forma uma mística e uma ética, e que compunha o sistema Nightingale. É a primeira coisa. Respeitar e considerar a mística vocacional. Segundo, elas resolveram se pautar por um movimento ou uma vertente associativa que permitisse às mulheres se congregar numa espécie de associação de classe. E terceiro, elas resolveram enfatizar o movimento feminista. Então a enfermagem se deflagra ou se expande no mundo a partir dessas 3 vertentes. Já no início
do século XX. E como foi que ela entrou aqui mesmo no Brasil? Foi depois desse resultado todo, dessa reunião mundial? No início do século XX já estava muito em voga a preocupação com a saúde pública, a saúde de todos, a saúde no mundo. E esse movimento, inicialmente da área médica, ele é muito importante nos Estados Unidos. E as escolas de enfermagem americanas eram ainda muito situadas no plano hospitalar. E a enfermagem britânica era aquela que obedecia ao modelo Nightingale. Então, no início do século XX, com essa preocupação no mundo, ela se alastra, essa preocupação com a saúde pública. E aqui no Brasil, coincidentemente, se você observar bem, coincide com o movimento da campanha das vacinações e daquele movimento sanitarista do início do século, que também era desenvolvido em torno da necessidade de exportação e importação, ou seja, do comércio, que era vigente na época. Então havia que se zelar pela saúde daqueles locais onde se situavam os grandes portos. E o Porto do Rio de Janeiro era um grande porto. E além de que o Rio de Janeiro era além de ser a capital da República, era o berço desse movimento sanitarista em prol da saúde pública, do saneamento básico, das casas, da saúde das famílias e tudo mais. E à testa desse movimento havia um eminente cientista brasileiro, Carlos Chagas, que era da equipe de Oswaldo Cruz, que também era do movimento sanitário e que todo mundo conhece. Então, o senhor doutor Carlos Chagas queria criar, ele foi nomeado chefe do Departamento Nacional de Saúde Pública, que era um cargo que equivalia hoje ao que se entende por ministério, e ele queria implantar no departamento, além de renovar todo o departamento, segundo os termos do que se entendia como Código Sanitário de Carlos Chagas, ele entendeu que precisava criar uma oportunidade para ter enfermeiras, porque os médicos sozinhos não dariam conta de atender as famílias e a saúde das pequenas populações situadas nas zonas e distritos de saúde da cidade do Rio de Janeiro. Então ele viajou aos Estados Unidos, teve a oportunidade de conhecer o que se denominava enfermagem de saúde pública e veio para o Brasil e fez uma solicitação à Fundação Rockefeller e, através desses mecanismos de acordos políticos, foi implantada a enfermagem brasileira nos termos, primeiro, de um serviço de enfermeiras de saúde pública do Departamento Nacional de Saúde Pública. E no bojo desse serviço foi recomendada a criação de uma escola para a formação das enfermeiras que sucederiam as enfermeiras americanas que vieram com a missão técnica de cooperação para o desenvolvimento da enfermagem no Brasil. Missão essa chefiada por uma enfermeira de saúde pública que se chamava Ethel Parsons. Então, o modelo de implantação da enfermagem brasileira, seja como ensino ou seja como prática, é considerado modelo Parsons, porque a missão, que era missão técnica de cooperação para o desenvolvimento da enfermagem no Brasil, hoje em dia é conhecidíssimo nos estudos de história da enfermagem brasileira como missão Parsons. Então, a missão técnica de cooperação virou para nós, tornou-se para nós a missão Parsons. E essa missão Parsons abrange o modelo de prática e o modelo de ensino. Para terminar essa parte, eu vou só dizer uma coisa. Este tipo de acordo que fez com que a enfermagem, inicialmente nightingaliana, mas que entra para o Brasil, transplantada como modelo de tonalidades norte-americanas,
Este modelo, ele se assenta no Brasil como modelo Parsons. E as negociações foram tão singulares, porque atendeu a uma demanda da sociedade brasileira, mas tal como é verbalizada por um grande líder do país e da governabilidade brasileira, que era o Dr. Carlos Chagas, um grande cientista que é o descobridor da doença de Chagas, que tem o nome dele. E essa forma de assentar um modelo de preparação de enfermeiras segundo o sistema Nightingale é aceito pelo Conselho Internacional de Enfermeiras, que é sediado em Genebra, como quase que único no mundo. Depois que a enfermagem brasileira se assenta no Conselho Internacional de Enfermeiras, a partir de 1929, elas começaram, a liderança do Conselho, a recomendar que os outros países no mundo que desejassem um assento e uma filiação ao Conselho Internacional de Enfermeiras, que até hoje tem este nome, porque a maioria é de mulheres, eles recomendaram que tentassem tomar providência junto ao governo para que a necessidade da enfermagem surgisse também com essa tonalidade de um atendimento à sociedade e à demanda do país. E isso começou no Brasil. E falando de educação, o que a senhora acha do ensino da enfermagem aqui no Brasil? O ensino da enfermagem no Brasil, nesses termos que eu estou falando, que é de implantação ou de transplantação de um modelo de enfermagem britânico, norte-americano, de tonalidade norte-americana para o Brasil, data de 1923, com a criação da Escola Nannerl e com a criação deste Serviço de Enfermeiras de Saúde Pública do DNSP, ou seja, Departamento Nacional de Saúde Pública. Porque existia a enfermagem em termos de prática hospitalar ou de prática religiosa, de assistência de santas casas de misericórdia, já existia no país, mas não atendia ao paradigma Nightingale. O paradigma Nightingale é o que consolida a profissão no mundo, ou seja, a formação profissional. E no Brasil ela já surge em moldes de uma educação universitária. Embora a Escola Nannerl, que é a escola a qual eu pertenço, ela e é a que funda este modelo de formação profissional, embora ela só se integre na Universidade Brasileira em 1937, com a reforma da Universidade do Brasil. E como a senhora avalia a questão econômica do profissional de enfermagem no mercado de trabalho? Isso é uma outra questão e uma outra história, porque é um ponto de vista que eu vou colocar lógico. Aqui. Como é que a senhora avalia essa questão? Eu acho que os enfermeiros não são bem pagos, eles não recebem a correspondente e equânime retribuição salarial pelos serviços que prestam. E isto, de certa forma, tem acompanhado um movimento evolutivo que não é só da enfermagem brasileira. De certa forma, está no mundo. Tanto que em 1973, houve um congresso internacional de enfermeiras no México, onde eles discutiram essa situação com bastante largueza e onde eles deflagraram que uma bandeira de lutas calcada em 3 pontos: assistência primária de saúde, condições de trabalho e interdisciplinaridade. Quer dizer, assistência primária de saúde, ou cuidados básicos de saúde, que é o nome que recebeu aqui no Brasil, são aqueles cuidados que são para todos. Então, os enfermeiros se integrariam nesse movimento, nessa luta de assegurar e de prestar
cuidados para todos. Eles se integram. É claro que eles não dão conta sozinhos desta bandeira de lutas, mas eles se integram num movimento de saúde no mundo e na realidade brasileira que tem a ver com os cuidados para todos. O segundo ponto que é esse das condições de trabalho e retribuição salarial condigna. Até essa época, do início da década de 70, os enfermeiros tinham uma ética que era muito missionária, tipo sacerdócio, onde primeiro o cliente, primeiro tudo para o cliente. E a partir dessa época eles resolveram que, em termos de ética mesmo, de trabalho e de profissão, que não adiantava advogar, nem argumentar e nem reivindicar só em favor do cliente se eles não reivindicavam em causa própria. Então, esse ponto da bandeira de lutas em torno das condições de trabalho e de uma retribuição salarial condigna é da década de 70, depois da crise do petróleo. E então, todos no mundo, se você for pesquisar, investigar nos documentos que norteiam a enfermagem no mundo através do Conselho Internacional de Enfermeiras, ou nos documentos que passaram a nortear a enfermagem brasileira aqui mesmo no nosso país e a enfermagem latino-americana, todo mundo vem lutando porque essa questão que você fez a pergunta, levantou essa pergunta, ela não é uma questão resolvida a contento da classe. Eu vou só lhe dizer um parêntese. As enfermeiras francesas, numa certa época aí, na época, que é a época da presidência do... É o nome daquele presidente, esqueci agora o nome dele. Elas criaram uma crise foi agora, nessa época de 70 para cá mesmo. Mitterrand, o presidente Mitterrand, na época dele. Elas criaram um movimento de greve que sacudiu a França. E o próprio Mitterrand teve que ir para a televisão para pedir a elas que parassem com o movimento. Porque elas só atendiam as emergências. E os atendimentos que surgiam em todas as áreas hospitalares ou de atendimento público, elas só atendiam aqueles que eram de risco ou de extrema gravidade. E o resto tudo elas pararam mesmo porque elas eram muito mal pagas. E de uma certa forma que elas consideravam exploração do trabalho humano e do trabalho de enfermagem. E isso é no mundo inteiro. Tem muitos documentos das enfermeiras escritas no mundo. E o Conselho Internacional de Enfermeiras tem um documento que se chama Por um Triunfo Comum. Se você ler esse documento, você vai ver que foi expandido para o mundo inteiro para as enfermeiras lutarem por essa bandeira. Agora, hoje, nós estamos há 30 anos, de 73 para cá, ou 31, 32 anos, e a enfermagem eu considero que ainda é uma profissão que não recebe uma retribuição salarial condigna. Mas até aí a discussão iria a um ponto interminável, porque a sociedade no mundo é mal paga. O nosso tempo já está terminando, então eu queria que a senhora passasse uma mensagem para o público, para aquelas pessoas que querem seguir a área de enfermagem. Eu acho que a enfermagem é uma profissão insigne, nobre, bela, desde que as pessoas se encontrem com ela no encontro da enfermeira com seus clientes, com seus parceiros e com todos aqueles que de alguma forma se situam no plano ou no palco da saúde. Então, é uma profissão, hoje em dia, para mulheres e homens, e desde que as pessoas se engajem devidamente, é uma profissão que pode dar tudo. Eu tive tudo na minha profissão. A senhora acredita que tem que ter vocação?
Isso aí é uma outra história, porque eu não me considero uma enfermeira vocacionada. Né? Eu não procurei enfermagem porque eu queria uma bela profissão à qual eu me sentia presa de um apelo vocacional. Eu me encontrei. A minha profissão foi escolhida para mim pelo meu pai, o que não é comum nas outras famílias. Ele achou que era uma boa profissão para a filha dele. E me orientou, e eu me encontrei com esta profissão depois que eu estava 6 meses na minha escola. E hoje em dia eu falo da minha profissão como a mais bela das belas profissões, ou a mais bela das belas artes. A arte de cuidar das pessoas sadias ou enfermas que necessitam de enfermagem. Doutora Vilma, agradeço a sua participação aqui no nosso destaque. Eu atendi ao apelo dos meus colegas enfermeiros desta universidade com todo prazer. E como é de obrigação de uma pessoa que pode contribuir desta forma num programa como este. Você pode conhecer um pouco da história da enfermagem. O destaque dessa semana fica por aqui. Agradecemos a você pela sua audiência aqui pela FGF TV, canal Universitário de Fortaleza 14 NET.